Muito bem, querido ouvinte, vamos então para a ministração da Palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da Palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Então vemos aqui a Palavra de Deus falando em tornar-se praticante da Palavra de Deus. Então, ser um praticante da Palavra de Deus é o meio pelo qual a pessoa faz com que seus caminhos prosperem. Então, através desse conhecimento da Palavra de Deus, aliado à prática dela, faz com que as bênçãos de Deus se manifestem, com que o caminhar do cristão prospere, faz com que ele seja bem-sucedido em todas as áreas. Então, o apóstolo Paulo, orientando Timóteo, um jovem ministro da Palavra de Deus, ele disse assim: medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então vemos um progresso de uma pessoa que medita na Palavra de Deus e nela se torna diligente. O que é ser diligente? É você praticar a palavra, é você fazer aquilo que ela diz, independente se pessoas aceitem ou não. Então nós vivemos um tempo que fazer o que agrada às outras pessoas é conveniente para o momento. Mas para Deus não. Para Deus se deve praticar a palavra dele, independente se alguém vai se agradar, se alguém não vai se agradar, se essa atitude é popular, se é impopular, você deve praticar. E ser diligente, ou seja, ser caprichoso, dedicado, esforçado e fazer assim. Então a Bíblia diz que haverá um resultado, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então aqueles que fazem isso, que se tornam praticantes da palavra de Deus, ele vai prosperar, ele vai progredir. E esse progresso as demais pessoas notarão, observarão. Deus deu esse mesmo conselho a Josué, quando ele estava para substituir o grande Moisés no ministério em conduzir a nação de Israel. Ele disse assim: não cesses de falar no livro desta lei. Está em Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar no livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. Então, fará prosperar o seu caminho. Como? Meditando nas Escrituras, não deixando de falar. Então não cesses de falar, quer dizer, tenha envolvimento constante com a palavra de Deus, seja um praticante. Então o progresso dele também seria notório, seria notado este progresso. Então praticar a palavra de Deus, meditar nas Escrituras, falar nela e praticá-la é o meio pelo qual Deus faz o caminho de seus servos progredirem. Então nós vemos aí que o praticante da palavra de Deus é aquele que vai experimentar o melhor de Deus nesta terra. Falar e não fazer não adianta, é como enganar-se a si mesmo. Então não adianta, Jesus Cristo disse, nos 2 fundamentos, ele disse acerca disso: aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia, e caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram ventos, e grande foi a queda. Dele fala do praticante: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto sobre aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. Então nós vemos que as mesmas provações simbolizadas pelo cair da chuva, pelo transbordar dos rios e pelo soprar do vento, tanto o praticante como para o não praticante, foi as mesmas circunstâncias. Mas uma casa caiu, que significa vida espiritual, e a outra não. Porque uma estava edificada sobre a rocha, que simboliza Jesus Cristo, e outra sobre a areia. Então, aí fala em praticar e não praticar. O não praticante da palavra de Deus fatalmente será derrotado. Mas quem permanecerá será o praticante da palavra de Deus. Tornai-vos, pois,
praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, praticar a palavra de Deus é o meio pelo qual Deus faz prosperar o caminho dos seus servos. Depois de tantas provações, dificuldades, praticando, ou melhor, José experimentou isso, depois de tanta prática da palavra de Deus, de tantas coisas que ele fez, ele tornou-se governador da terra do Egito, da nação mais próspera da época. Por quê? Porque ele foi um praticante da palavra de Deus em meio à discriminação, em meio à mentira, em meio à perseguição, foi jogado no calabouço indevidamente, foi enganado, mentiram acerca dele, mas ele permaneceu fiel e Deus fez com que ele prosperasse. Deus prosperou o caminho de José, porque ele foi um praticante da palavra de Deus, ou seja, ele não brigou nesse trajeto, ele não reivindicou os direitos dele nesse trajeto, ele simplesmente continuou servindo a Deus, e o progresso dele foi notado por todos aqueles que o perseguiam. Fica esta palavra ao seu coração, querido ouvinte. Até a nossa próxima meditação na poderosa palavra de Deus. Deus abençoe poderosamente.